Olá, meus amigos do Facebook. Boa tarde aos meus amigos que estão acompanhando essa transmissão. Obrigado pelo carinho de todos vocês em todas as cidades do estado. Muitas pessoas que esperavam por esse momento da gente poder ter essa conversa, uma conversa olho no olho, uma conversa franca, que eu queria que cada um de vocês pudesse compartilhar desde já, chamar os seus amigos. Estou vendo já logo no início, já mais de 50 pessoas já aqui online com a gente, avisar a todos os seus colegas e principalmente que você prestasse muita atenção em tudo o que nós vamos colocar aqui, sobre todos os aspectos importantes de algumas questões que têm sido colocadas para mim por várias pessoas durante esses meses todos, sobre a candidatura ao governo do estado. Muitas pessoas têm me questionado: garotinho, você vem candidato, não vem candidato? E eu tenho dito: olha, eu vou tomar uma decisão no momento oportuno, né? Eu vou falar sobre esse assunto de forma definitiva quando a legislação eleitoral assim permitir. Mas, né, é necessário que as pessoas, aquelas que estão nos acompanhando agora e outras, né, que estão olhando o panorama do Estado arrasado, Estado destruído, um Estado onde os funcionários sequer conseguem ter o salário em dia, né? Elas precisam saber o que vão fazer, né? Como vão se posicionar. E como eu sou um conhecedor da lei, quero cumprir a lei, eu não vou estar hoje aqui fazendo, e quero deixar isso bem claro, nenhum tipo de campanha antecipada, porque isso a legislação veda bem. Mas eu quero agora responder aquela pergunta que todos esperam: você vai ou não vai colocar o seu nome para a disputa eleitoral do ano que vem? Pois bem, vocês sabem que a minha família tem resistido muito a essa situação, especialmente minha querida esposa Rosinha, que mais do que qualquer coisa me ama, né? Nós estamos casados há mais de 36 anos e com 2 de namoro. É uma vida, né? Então ela tem dito que tem preocupação porque ela sabe das, vamos dizer assim, medidas que nós teremos que tomar contra esse grupo que destruiu o Estado. Boa parte dessas medidas já foram tomadas. Alguns desses elementos que destruíram o Estado já estão presos, mas vocês sabem que ainda falta muita gente ir para a cadeia, gente que roubou, quebrou o Estado, faliu o Estado, destruiu o Estado e continua impune. Então, eu vou responder a essa pergunta. E aí, garotinho, você vai colocar o seu nome? Eu vou responder a esta pergunta com a resposta que eu dei a esta semana a um grupo de funcionários públicos que me procurou ao término do meu programa na Rádio Tupi. Eram professores, alguns policiais militares, policiais civis, eram também pessoas que trabalham no sistema penitenciário, médicos do Estado, funcionários das FATECs que estão arrasadas,
funcionários da saúde. Era um grupo de aproximadamente 40 funcionários que veio fazer para mim justamente essa pergunta. E aí, você vai colocar a sua candidatura? Eu digo, olha, eu quero fazer uma pergunta. Esta candidatura é minha ou é de vocês? E todos eles responderam, nossa candidatura é nossa. Nós é que precisamos da sua candidatura para que o nosso salário volte a ser pago em dia. O policial disse, para que a gente volte a ter condição de trabalhar. Teve um policial civil que disse, para que eu tenha pelo menos papel e toner na minha delegacia de polícia, porque hoje não tenho o que fazer. Um outro policial, um policial militar, me disse, olha, eu nunca pensei que eu teria que empurrar viatura. Então, eu disse a eles, se a candidatura é de vocês, cuidem vocês dela. E eles disseram, e o que a gente tem que fazer? Eu digo, olha, se vocês acham que a minha candidatura vai devolver ao Estado aquilo que aconteceu quando eu fui governador, onde nunca um dia eu atrasei o salário de um funcionário, onde jamais deixei de pagar o 13º, a primeira parcela no meio do ano e a segunda parcela antes do ano virar, jamais. Onde nós recuperamos o serviço público, ao invés da destruição do serviço público como está sendo feito agora, onde nós implantamos programas para jovens, como Jovens pela Paz, programas que estão sendo agora valorizados, como Restaurante Popular, que muita gente só dá valor agora porque eles fecharam. Porque na época falavam mal dos restaurantes populares. O interior do Estado que agora está vendo a diferença que faz alguém que governa para todos, como eu governei para a cidade do Rio de Janeiro, mas governei também para a nossa Baixada, governei para os 92 municípios do interior. Agora as pessoas estão vendo. Então eu disse para ele, se a candidatura é de vocês, ela será posta no momento oportuno. Mas qual é o momento oportuno? Agora vocês façam o trabalho de vocês. Se vocês querem que eu seja um candidato para tirar o Estado dessa situação, que o senhor Sérgio Cabral, o senhor Pezão e essa quadrilha do PMDB e seus aliados colocaram o Estado, façam vocês, porque eu não tenho nem recursos e, olha, até mesmo aliados, né, foram comprados, hoje estão nomeados no Palácio Guanabara, só para os senhores terem ideia, nomeados, mais de 70 ex-prefeitos com salário em torno de 12 a 15 mil reais somente para fazer campanha. Fazem nada, recebem dos cofres públicos, são prefeitos que perderam a eleição, estão lá encostados num cabide de emprego. Então disse para eles, e quero dizer agora para vocês, eu vou ao partido na próxima semana, vou lá colocar o meu nome, e então deixo na mão de vocês. Vocês agora que falem com o povo, expliquem ao povo, combatam o preconceito que eles têm contra mim, que se fosse pela minha vontade, eu faria aquilo que a Rosinha pede, fique em casa, sai comigo, passeie. Você já deu o que tinha que dar pelo Estado, mas eu tenho dito a ela, os funcionários do Estado precisam de nós, o povo do Estado do Rio de Janeiro precisa de nós. Todos os dias, quando eu estou naquele programa na Rádio Tupi, e que tem que ler aquelas notícias de policiais assassinados, mais de 100, de policiais que já se suicidaram este ano, e as estatísticas não podem ser divulgadas, que é maior do que os que foram assassinados, policiais que se mataram porque, como ocorreu com esse último, deu um tiro na cabeça, que não tinha dinheiro para pagar o colégio da filha. Quando eu vejo pessoas chorando
porque não tem o que comer, porque aquele cafezinho de manhã que a gente servia na estação de trem, o cheque cidadão, que era dado a 100 mil famílias no estado, os restaurantes, tudo foi fechado. Então, eu deixo na mão de vocês. Eu vou fazer a minha parte, porém, me reservo ao direito de, lá na frente, na convenção, né, se vocês fizerem a parte de vocês, né, cada um falando, multiplicando essa corrente do bem, né, combatendo aquelas pessoas que certamente, os senhores vão te convir, que tem muita gente que, nesta hora, deve estar de cabelos em pé. Muita gente que não quer a minha candidatura. Por exemplo, esse grupo, que eu venho há anos denunciando, que roubou o Estado, e que está preso em Benfica, eles querem a minha candidatura? O ex-governador Sérgio Cabral disse: eu ainda hei de sair desta cadeia para fazer xixi na sepultura do garotinho. Ele disse isso. Ele, mesmo preso, continua dando ordens de dentro do presídio. Eu não sei como ainda o Ministério Público Federal não pediu a transferência desse cidadão daqui para um presídio federal. Porque aqui no Rio de Janeiro ele continua dando ordens dentro do presídio, manda fazer isso, manda fazer aquilo. O juiz, doutor Marcelo Bretas, é um homem sério. É um homem sério. Se não fosse ele, e se não fossem esses jovens procuradores do Ministério Público Federal, todas essas denúncias que eu protocolei no ano de 2012 não teriam resultado em nada. Agora, os senhores vão te convir, né? Tem muita gente, e não é pouca não, é muita gente que não quer alguém independente à frente do governo do Estado. Não quer. Não quer porque sabe que comigo as coisas jamais teriam ocorrido da forma como ocorreu. Vocês se lembram que na última eleição para o governo do Estado, eu liderei as pesquisas praticamente até o final, até o mês de agosto, quando, numa pegadinha, eu fui sincero, quando me perguntaram: se o senhor tivesse que escolher entre fazer Olimpíada e Copa do Mundo, o senhor faria? Eu disse: não, porque essa Olimpíada e Copa do Mundo, isso é para encher o bolso de político corrupto e de empresas que vão ganhar, porque o povo vai perder. Depois vocês me digam, eu falei na época, depois vocês me digam se eu estou certo ou se eu estou errado. Hoje as pessoas dizem: o garotinho tinha razão. Agora as pessoas dizem: pois é, tudo que o garotinho falou aconteceu. Aconteceu, mas eu sei o preço que eu tenho pago por isso, né? Então, eu estou colocando na mão de vocês, que têm me pedido para ser candidato, ainda ontem, lá em Campo Grande, na zona oeste do Rio, quantas pessoas, no aniversário lá que eu fui, da minha amiga Marcela, né, me perguntavam: e aí, você vem ou não vem candidato? Vem, nós estamos com você. E eu dizia: não sei. Amanhã eu me comprometi a dar uma resposta, vou dar a resposta. Então, hoje eu estou dando a resposta. Eu coloco nas mãos de vocês. O que é colocar nas nossas mãos? Bom, eu vou lá, vou fazer a minha inscrição, e se até o período de definição, né, que é a convenção partidária, nós tivemos alcançado, né, um percentual de intenção de voto que mostra claramente que esta não é uma candidatura minha, uma pretensão pessoal minha, mas é uma pretensão do povo do Estado do Rio de Janeiro, que quer que toda a faxina que foi iniciada seja terminada. Então eu prosseguirei com essa candidatura. Mas eu quero falar sobre um outro assunto muito importante também. Mas antes,
Eu quero responder uma pergunta um convidado que está aqui nesse live comigo, que é o Dr. Maurício Costa. Daqui a pouco quero falar sobre a Operação Check-in. Hoje vou fazer aqui uma revelação muito importante sobre esse assunto. Espero que você não perca. Dr. Maurício Costa, ele é advogado eleitoral. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, garotinho. Boa tarde, doutor Carlos. É um prazer estar aqui junto com você nisso. Doutor Maurício, sempre que eu falo aqui que eu sou candidato, aparecem pessoas que perguntam: o senhor está elegível? O senhor pode se candidatar? Ficha limpa. Não, mas é bom que o senhor, como advogado eleitoral, fale. Você nem só é ficha limpa, como eu quero deixar claro que existem algumas pessoas que trabalham com hipóteses e especulações, pessoas inescrupulosas, e até mesmo trabalhando com situações de juiz de primeira instância, de que isso pode acontecer assim, que pode acontecer assado, e isso não tem, essas coisas não têm essa simplicidade. Ela não tem, até mesmo quando o candidato é condenado por colegiado e que, pela regra do artigo 26A da Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a 6490, é muito claro de que essa decisão do colegiado ela pode até ser suspensa. E agora, por exemplo, nós tivemos o caso de Conceição de Macabu, que foi suspensa a decisão. Mas, doutor Maurício, sendo assim bastante objetivo, né, para que o nosso povo que nos acompanha possa entender. Hoje eu não tenho nenhum problema, ainda que, vamos lá, ainda que, sim, mesmo sem provas, sim, mas mesmo com todas as ilegalidades que eu vou falar daqui a pouco, que foram cometidas nessa operação Check-in, esse juiz vier me condenar, mesmo assim, é uma decisão de primeira instância, eu posso ser candidato. Pode, tranquilamente, não tem absolutamente nada contra você, não existe isso não passa de especulação, de pessoas que não têm o menor conhecimento jurídico e que fica fazendo apenas e unicamente a crítica pela crítica. Não há, eu gostaria de deixar isso muito claro para os internautas, não existe absolutamente nada, e todas as vezes que nós tivemos aqui no TRE, você saiu vencido, saiu vencedor, como agora numa última ação que foi julgada aqui, que você saiu vencedor, e com certeza serão todas as outras, mas é preciso que a gente tenha calma, né? Porque os inimigos, as pessoas inescrupulosas, porque você estava falando do Cabral, o problema do Cabral não é o Cabral, são os amigos do Cabral que estão na rua e que estão sofrendo a pressão do Cabral lá dentro da cadeia. Então essas pessoas é que estão realmente reagindo contra você, e a gente observa, sabe disso, e que a essas pessoas que estão se levantando contra você tem essa colocação, tem essa posição, porque elas sempre foram financiadas pelo Cabral e pela grana que o Cabral tinha e ainda deve ter, né? E eu quero deixar claro que quando eu denunciei Sérgio Cabral, tudo eu fiz com provas. Às vezes aparecem pessoas que procuram me atacar, procuram falar coisas a meu respeito sem ter nenhuma prova. Tudo que denunciei com provas. Então, se você que está assistindo esse live, procure saber se o garotinho tem iate, se o garotinho tem alguma mansão em Angra, ou em Mangaratiba, ou em qualquer lugar, se o garotinho tem conta no exterior, até porque com os adversários que eu colhi ao longo da minha vida, tipo Ricardo Teixeira, organizações Globo, Febraban, Fetranspor e outros, se eu tivesse um rabinho, eles já tinham pisado em cima. Graças a Deus, eu tenho defeitos como ser humano, todo mundo tem. Mas se uma coisa eu não tenho, é que eu não tenho amor a dinheiro e nunca usei dinheiro público em benefício próprio. Jamais usei, jamais. Jamais
enriqueci na política e desafio tanto a este grupo que está preso em Bangu, quanto a qualquer outro, a provar que eu tenha tido benefício pessoal na vida pública. Sempre procurei me dar e fazer, olhando o próximo, olhando as pessoas que mais necessitam. Doutor Maurício, então, para aquelas pessoas que têm dúvida, a dúvida jurídica hoje é zero. Zero. Nem só ela é zero, como qualquer tipo de intervenção do Poder Judiciário em possibilidade de primeiro grau, em situação de primeiro grau, não tem o condão de acarretar nenhum tipo de inelegibilidade. Eu estou dizendo, ainda que em segundo grau, você teria todas as condições de suspender essa situação junto ao Tribunal Superior. Ainda que tivesse, eu estou dizendo, ainda que você tivesse, você teria as condições de alcançar a elegibilidade pela regra do artigo 26, inciso A, da Lei Complementar 135/2010. Basta dar uma olhadinha lá que todo mundo vai entender. Eu quero voltar aqui ao assunto, né, da Operação Check-in e dizer a todos vocês que eu acho que chegou o momento, né, de eu poder colocar para a população claramente porque eu venho dizendo há muito tempo que esta operação toda é uma vingança, uma coisa que não podia ter se dado da forma como se deu. Ela é uma covardia. Porque, dentre os membros dessa operação, a meu ver, todos são suspeitos. Mas há um que a suspeição dele é incontestável. É o promotor Leandro Manhães. E por que eu estou dizendo isso? O promotor Leandro Manhães, ele está respondendo a um processo, a uma PIC, a um procedimento de investigação criminal no Ministério Público. É um processo que corre em segredo de justiça, procedimento, né, cujo denunciante sou eu. Eu acusei o senhor Leandro Manhães de ser membro de uma organização criminosa e que se utiliza das estruturas do Ministério Público para praticar crimes e para adquirir vantagens para o seu grupo. Então, isto foi dito por mim. E não foi agora, não. Isso foi feito muito antes de qualquer tipo de operação, porque alguém poderia dizer, bom, o garotinho está falando isso agora porque aí ele torna o promotor suspeito. Não, 2015 a denúncia. 2015. Na verdade, o que houve? Uma vingança do promotor que se uniu ao delegado de polícia e que se uniu ao juiz para influenciar o resultado da eleição e para me perseguir. Eu até tenho aqui ao meu lado o doutor Carlos Azeredo, que é nosso advogado. Doutor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse aqui um assunto muito importante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando nesse momento esse live, né, esse nosso bate-papo, em todo o Brasil, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, vira e mexe, o juiz e também o promotor afirmam que nós estamos querendo procrastinar, atrasar a marcha processual. Não é isso, né, doutor Carlos? Não, em nenhum momento. Boa tarde, garotinho. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde a todas as pessoas que estão diretamente conectadas, ouvindo, vendo e ouvindo o live. Em nenhum momento esse processo, pelo que eu pude notar, olha que eu analisei esse processo de capa a capa, em nenhum momento houve qualquer atraso ou qualquer procrastinação. O que houve foram diligências requeridas pelas defesas que me antecederam, tá? E que essas diligências
ou não foram cumpridas com toda a presteza da prova, até mesmo porque foi dada ao município 24 horas para informar e houve uma resposta dizendo que esse tempo não seria hábil, tá? E quando eu assumi a defesa de Garotinho, a primeira coisa que eu fiz foi ir a Campos, despachar com o juiz Dr. Geraldo, e Dr. Geraldo concedeu 10 dias para a defesa apresentar as suas alegações finais. Essas alegações finais foram apresentadas dentro do prazo, o processo foi devolvido dentro do prazo, mas acontece que, quando efetuei a minha análise, constatei que os outros advogados que me antecederam não tiveram os 10 dias. E o pior, nem o advogado que foi constituído pelo juízo como defensor dativo. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor, né, é que o advogado que foi nomeado pelo juiz, ele deixou o processo acusando o próprio juiz de estar sendo parcial, de tentar induzi-lo, né, ao invés de cumprir o seu papel de advogado dativo, de servir ao juiz e não aquele a quem ele foi nomeado como defensor. Isso é comum ou isso é um absurdo, doutor Carlos? Isso eu notei quando eu fiz a análise. Inclusive, ele não só fez isso, o advogado ele fez uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil, porque o juiz estava extrapolando os poderes, querendo que o advogado se submetesse às vontades judiciais. E não, o advogado ele se submete à lei. Nós, quando tiramos uma carteira da OAB, nós fazemos um juramento de defender e exercer a profissão com autonomia e independência. Isso são os requisitos do advogado. Daí porque, com muita propriedade, o advogado dativo renunciou ao processo, dizendo, olha, se eu não tenho autonomia e não tenho independência, eu não vou fazer o que o juiz quer que faça. E foi o que ele fez. Agora, o que eu acho estranho é que antes imputavam-se condutas aos advogados anteriores, mas e o dativo também. Ou seja, a perseguição que foi sofrida pelos advogados que me antecederam foi enorme. Agora, outra coisa, doutor Carlos, que eu gostaria que o povo soubesse, né, e que todos tivessem conhecimento, e por isso que eu deixei esse momento para falar sobre esse assunto, né, é que o juiz nomeou como meu advogado, em substituição ao outro que ele havia nomeado, uma pessoa que não tem nenhuma experiência na área criminal, um advogado que sequer até hoje teve um processo criminal, não defendeu um processo criminal, ele milita em área de família, vara de família, e na área civil, absurdo, totalmente absurdo, e ainda por cima, como advogado dativo, ele tinha que me procurar, eu que sou interessado, para me ouvir. Ele apresentou uma defesa sem me ouvir, e o que é mais grave, senhoras e senhores, acreditem, boa parte da defesa dele foi tirada do Google. Ele copiou trechos dos advogados de Lula, dos advogados de Dilma, e colou como se aquilo tivesse sido escrito por ele. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isto não tem condições num país sério, né? E nós vivemos num país cheio de problemas, mas isso aqui é uma democracia, de prevalecer. Como é que um advogado pega um processo que ele não conhece, que tem 3.000 páginas, ele consegue escrever uma defesa de 80 páginas, tendo lido 3.000 em 6 dias, sem conversar sequer com a pessoa que ele está defendendo. Ou seja, é como se fosse, na verdade, algo que já está tudo tramado, assim, tudo mais ou menos combinado. Acho até que o advogado pegou aquelas
Ctrl+V, Ctrl+C do computador, botou ali, jogou algumas teses e lançou na defesa, sem ao menos ter o cuidado de reescrever. Se o senhor tiver o cuidado de ler as alegações finais que esse cidadão apresentou e comparar a defesa apresentada à ex-presidente Dilma pelo ministro Zé Eduardo Cardoso, é praticamente idêntico. Um detalhe, sem ter procuração para fazer isso. Pode isso, doutor Carlos? Não, isso também nós constatamos. Quando foi apresentada essas alegações finais, eu já estava constituído nos autos, o que, por uma questão de ética, esse outro advogado dativo nomeado pelo juiz não deveria ter apresentado essas alegações. E ainda, vou além, o serventuário também, já que houve a constituição de novo patrono, deveria ter recusado a apresentação destas. Mas, garotinho, você sabe quanto tempo e quantas horas nós nos debruçamos a fio aqui nesse processo. Um processo de 3.000 páginas, um processo com vários interrogatórios e várias ilegalidades. Tivemos muito tempo exercendo para apresentar uma defesa que não foi uma defesa pequena, foi uma defesa de mais de 200 páginas, com documentos. Então, eu não consigo conceber como um advogado que, primeiro, não pode atuar naqueles autos, já que o seu Munos, com a apresentação do seu novo advogado, ele perdeu. E ele apresenta rapidamente uma defesa e feita, como o senhor mesmo disse, com algumas colas, copia e cola. E, na verdade, nós podemos até perceber que ele fez a vontade do juiz, o que o outro anterior se recusou a fazer. Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Carlos e ao doutor Maurício, que participaram hoje desse live, mas eu queria voltar ao assunto inicial, que é o assunto da candidatura, para colocar aqui algumas questões importantes para vocês. Eu não quero que ninguém se sinta enganado, né? Não quero que ninguém se sinta enganado. Ninguém se sinta enganado. Então, por exemplo, o governo atual está dizendo que vai vender a SEDAI, né? Os senhores sabem que a SEDAI é um patrimônio público que vale mais de 34 bilhões, e o Estado quer vender a SEDAI por 3,5 bilhões. É um escândalo, mais uma fraude. Então, eu quero dizer que se eu vier a ser candidato e vier a me eleger, eu vou anular a venda da SEDAI. Estou logo avisando porque amanhã ou depois alguém vai dizer, não, você não disse isso. Então estou logo avisando que eu não vou aceitar isso. Isso é absurdo. Como é absurdo também, eu queria dizer a vocês, que, fica aqui, Livinho, que esse acordo firmado entre o Estado e a União, chamado de Acordo de Recuperação Fiscal, ele prevê a renúncia do Estado a todos os créditos que o Estado tenha perante a União. Não! O Estado tem bilhões a receber junto à União. Só da Lei Candir é $500 milhão. Como é que o Estado, para receber alguns trocados da União e adiar o pagamento da dívida e autorizar um Estado que está quebrado a pegar mais 11 bilhões de empréstimos? Não. Esse acordo de recuperação fiscal é mais uma irresponsabilidade. Porque o que nós precisamos fazer é, primeiro, pegar todo aquele pessoal que pagou dívida no Estado com precatório e levantar quem são os responsáveis e fazer com que esse dinheiro venha para os cofres do Estado. Pegar todos os bens
todos os bens que foram adquiridos com dinheiro público roubado por todos os políticos, não só o Sérgio Cabral, mas todos os outros políticos que comprovadamente roubaram e fizeram riqueza inexplicável, que não tem justificativa com dinheiro público, leiloar e botar para dentro. É um absurdo. Tem gente aí que tem patrimônio de 1,5 bilhão de reais. Tem gente que enriqueceu de forma extraordinária enquanto o funcionário público empobreceu. É preciso também rever todas as isenções fiscais que foram concedidas à base de negociatas. Só podem ficar isenções fiscais que sirvam para gerar emprego. Estou falando essas coisas todas porque amanhã ou depois as pessoas disseram: poxa, garotinho, mas você não disse que você ia fazer determinadas coisas. Eu estou enjoado de ver o funcionário público pagar a conta. No final é sempre o funcionário do Estado que paga a conta. No final é sempre você, cidadão, que morre ou vê, né, o seu filho morrer por causa da irresponsabilidade de governantes. Então, quero deixar essas coisas bem claras. Olha, foram feitas aqui muitas perguntas. Vem cá, Olivinha. Vem cá. Olivinha vai ler aqui algumas perguntas para a gente, mas eu quero agradecer a vocês de toda a parte. Hã? Vamos lá, Olivinha. Boa tarde, Olivinha. Boa tarde. Ó, José Fernando diz assim: o povo de Araruama tem muita gratidão à sua pessoa. Você tem meu voto e de toda a minha família. Obrigado, querida. Araruama, nós fizemos obras importantíssimas. A mais importante foi aquela salvação da Lagoa de Araruama, que estava destruída completamente e hoje está revigorada, revivendo. Meu beijo, meu abraço a todo o povo da região dos lagos, em especial o povo de Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, pessoal de Búzios, todo mundo que nos acompanha em toda a região dos lagos. Rafael Brasil, ele diz que é do Recreio dos Bandeirantes, aqui do Rio de Janeiro, e está com você. Obrigado, querido. Vitor Cremonés, é de São Fidélis, diz também que está com você. Bom, São Fidélis não precisa nem dizer, né? Duas pontes, a ponte do centro da cidade e a ponte que liga São Fidélis até Pureza, a ponte de que liga ali até o distrito de Pureza, Pureza até São Fidélis. José Carlos diz que você foi um governador que fez muito e para todos. Graças a Deus. Às vezes tem um pessoal que diz assim: o garotinho só cuidou dos pobres, o garotinho não fez nada pela Zona Sul. Não é verdade, não é verdade. Sabe por quê? Por exemplo, quem foi que fez a estação Siqueira Campos do metrô? Garotinho. Quem foi que fez a estação Cantagalo? Cantagalo fica aqui na Zona Sul do Rio também. Rosinha. Quem foi que fez o batalhão de polícia novo de Copacabana? Garotinho. Quem foi que botou esgoto no centro do Rio de Janeiro, na Marina da Glória, e limpou a Marina da Glória? Garotinho. Quem foi que fez delegacias legais em todos os bairros do Rio? Olha, vocês se lembram como era a delegacia antes aí? Era um presídio em cada bairro. E nós acabamos com isso, fazendo delegacias modernas, né? Então, parar com isso, nós governamos para todos. É claro que a gente, vamos dizer assim, olhou mais por quem precisava mais, né? Francisco Silva, ele fala que o povo da Baixada te apoia. Luan Telma diz que é de Caxias e que você é o nosso governador. Obrigado, Caxias. Um abraço bem carinhoso para todos vocês, de todos os bairros de Caxias. Usamos realmente do carinho de vocês. Vai ser uma luta grande. Eu sei que a perseguição a partir de amanhã vai aumentar, né? Mas não tem problema não, porque nós estamos com Deus e com o povo e confiamos, né, que tudo vai dar certo. Vinícius Amanda, ele diz que ia anular o voto, mas se você for candidato, ele vai votar em você. Não anula não, Vinícius. O voto nulo serve aos pilantras. Os pilantras é que gostam de voto nulo, porque aí, como eles têm os votos comprados, eles levam vantagem. Sueli Lima fala que na sua época os serviços públicos funcionavam e pede para você voltar. Vanessa Dias diz que tudo que você disse aconteceu e que você avisou.
Cleusa Afonso diz que é de Pinheiral e que o voto dela é seu. Alô Pinheiral, alô Piraí, alô Barra do Piraí, alô Sul Fluminense, Barra Mansa, Volta Redonda. Barra Mansa e Volta Redonda, então, que viram tantas obras importantes que nós fizemos. Barra Mansa, até hoje, eu sou chamado do melhor prefeito que a cidade já teve. Meu abraço aí para todos de Barra Mansa. Liviane Pinto diz que você tem um exército que desconhece, mas que já está trabalhando por você. Olha, está na mão de vocês. Eu disse que a minha resposta é: vocês querem a minha candidatura? Então trabalhem por ela. Agora depende de vocês. Vocês é que vão tocar. Júnior Miranda fala que você, sendo governador, vai ser bom para todo o estado. Eu quero falar. Deise fala que votou em você e não se arrependeu. Rogério Farias diz que você foi o melhor governador. Alexandre diz que São Gonçalo está com você. Obrigado. Aliás, meu carinho todo especial para o povo de São Gonçalo. Eu fiz tantas obras importantes lá. O Jardim Catarina, que era lama pura, né? Viaduto de Maria Paula, o viaduto de Colubandê, tantas obras importantes nós fizemos pela nossa querida cidade de São Gonçalo. Meu beijo, meu abraço. Eu, como governador, ajudei muito São Gonçalo, muito. Elson José fala que Volta Redonda está com você. Lincoln fala que Barra Mansa ganhou muito com vocês. Marilene Zanella diz que é de Campos, conhece o seu trabalho e quer vocês de volta como governador. Manu Isaías, sou de Nova Iguaçu, estou com você. A gente de todo o estado, né? Tiago Carvalho, de Mesquita, diz que precisa de você. José Freitas diz que o voto dele da família é seu. Olha, eu queria pedir a todo mundo que compartilhasse esse live, tá? Compartilhe bastante. Fale para os seus amigos, fale para todas as pessoas, que a corrente do bem agora está na mão de vocês, tá? Eu queria, Livinha, falar com uma pessoa que ela é a pessoa que decide tudo meu. E ela disse assim: se for para colocar na mão do povo provisoriamente, eu sei que ela está trabalhando, vocês vão ver aqui, ó, a mesa dela está cheia de coisa, né? Ela estava muito resistente, porque ela sempre disse: não, chega de sofrer. Toda vez que você entra em política, é muito bom para o povo, mas a gente sofre. E eu, especialmente, como sua mulher e amor da sua vida, ela que chama sempre, o pessoal já até acostumou, de marido que me pertence, né? Ela disse: olha, eu não quero meu marido sofrendo mais não, porque você luta em favor do povo contra os poderosos. Aí os poderosos te perseguem e tem muita gente do povo que não entende esta perseguição. Eu vou falar com ela porque ela disse assim: se for para você deixar provisoriamente a coisa fluir, deixa a coisa fluir, mas lá no final vai ter que ter a minha palavra final. Fala, Rosinha. Pois é, garotinho, inclusive quando eu ando nas ruas, quando eu vou em algum lugar, as pessoas falam assim: por que você não quer que o garotinho se candidate mais a governador? Garotinho, é muito simples. É porque as pessoas às vezes veem a gente ali no rádio, vê a gente trabalhando na nossa profissão, mas quando a gente chega em casa, só nós com os nossos filhos, a população não sabe o tamanho do sofrimento que a gente vem passando pelas perseguições que são feitas a você. Aliás, no dia que te prenderam daquela forma arbitrária, você chegou lá na Superintendência da Polícia Federal e falou assim: sabe por que vocês estão fazendo isso comigo hoje? Porque o Sérgio Cabral vai ser preso amanhã, vocês querem dividir noticiário. Fez o mesmo. E não foi outro. Agora, querer fazer uma perseguição dessa, por conta de cheque cidadão que nós demos para as famílias humildes, onde a justiça fica tentando dizer que é compra de voto, e ainda se fosse, porque não foi, não daria nunca uma prisão, e estão fazendo o que estão fazendo. As pessoas não sabem o tamanho do sofrimento que nós temos em casa por conta dessa perseguição. As pessoas podem até, não são obrigadas a acreditar na gente, mas nós é que sabemos onde que aperta o nosso calo. Então, quando eu falo que eu não quero que você seja candidato, garotinho, não quero mesmo não. Eu não quero mesmo, sabe por quê? Porque tem parte da população que está sendo manipulada pela mídia,
Porque as pessoas ficam tentando misturar a gente com tudo isso que está aí, mas ninguém achou mala de dinheiro na minha casa, ninguém achou conta nossa no exterior, ninguém achou patrimônio nosso, sabe por quê? Não é porque está escondido não, porque nós não temos. Nós não temos. As pessoas podem não gostar do nosso jeito de fazer política. Tem gente que pode achar que nós somos populistas, que não gosta que a gente dê comida para pobre, que não gosta que bote a passagem mais barata como foi em Campos, que não gosta que faça farmácia popular, que hoje os idosos estão todos aí sem medicamento. As pessoas que não gostam do café da manhã na estação de trem para poder dar comida para o trabalhador que levanta cedo para vir trabalhar. Das pessoas que não querem que a gente dê casa popular para as pessoas, como eu fiz em Campos com 8.000 casas populares. E aqui no Rio, né? Aqui quando fomos governadores também. Garotinho, não foi para isso que eu dediquei a minha vida e você a vida para a população do nosso estado. Não foi para sofrer esse tipo de perseguição, para dividir noticiário com bandido, porque nós não somos bandidos. Mas, infelizmente, como tem gente boa e ruim em tudo quanto é lugar, tem parte do judiciário que faz parte dessa perseguição contra nós, que usa da caneta contra nós, que não nos dá o direito de resposta, como lá em Campos mesmo o juiz, por muitas vezes, negou aos nossos advogados a sua defesa, para fazer o que está fazendo com a gente. Nós não somos e não temos capacidade de fazer que todos acreditem em nós. Não podemos fazer isso. Agora, não vão achar nada de ilegal. As pessoas podem não concordar com a gente. É por isso que eu não quero que você seja candidato. Porque o nosso sofrimento a população não conhece. Bom, mas você deixou que pelo menos... Garotinho, olha, se você for e se amanhã você decidir, é uma questão sua. Eu só não vou, mas eu, a princípio, não quero participar do político porque eu estou muito doída. Eu não posso esconder isso das pessoas. Bom, então, nós vamos terminar esse live. Eu quero agradecer a todos, né? Mostrar aqui, Rosinha, suas obras de arte aqui, porque senão o pessoal depois fica perguntando o que a Rosinha está fazendo aí. Explica para mim o que é isso aqui. Isso aqui, o que é, Livinha? Explica aqui. Isso aqui é um porta-retrato. Explica aqui. Isso aqui é um porta-retrato. Esse é um porta-retrato. Esse aqui é outro tipo de porta-retrato. Tudo de encomenda, que muitas eu já entreguei, outras vou entregar. Porta-pincel, quadro. Aqui é um quadro que eu vou fazer. Aqui é uma moldura de casamento. Isso aqui é um porta-batom. Aqui são meus produtos. Porta-batom? O que é isso aqui? Porta-batom. Olha que minha mão tá suja, bota ao contrário. Assim. Vai dar batom aqui, ó. Pra guardar os batons arrumadinhos, entendeu? Rosinha, você tá com essa roupa aí de... Pra não sujar minhas roupas, né, de tinta. Tá certo. Gente, olha, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E então, tá respondida a pergunta. Tá colocada. Agora tá na mão do povo, né? Vocês sabem, né, que a partir de hoje, as pressões, as perseguições, né, as mentiras, elas vão aumentar, né? Vão aumentar cada vez mais. Mas a gente tem que estar confiante em Deus que o nosso Estado não pode continuar como está. Atualmente nós temos um governo corrupto e incompetente. Chegamos ao limite da situação do suportável. O povo do estado do Rio de Janeiro não suporta mais viver da forma como está vivendo. Então, está nas mãos de vocês. Como o prazo para a inscrição dada no partido para aqueles que pretendem, né, disputar, vai até o final desse mês, eu vou me inscrever, mas não é uma coisa definitiva, porque o que define pela lei é a convenção. Eu vou fazer minha pré-inscrição, né? E conforme for o desenrolar dos fatos, né, dos acontecimentos, e vocês tomarem consciência de que um governante, ele não governa para ele governa para as pessoas, e vocês entenderem que isso é bom para vocês, então a gente segue e vai até o fim. Um abraço, que Deus abençoe a todos, um bom domingo para todos vocês, e está dada aí a resposta. Vocês querem a candidatura? Então que ela seja a candidatura de vocês, porque ninguém é dono da sua própria candidatura.